Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E hoje nós vamos para a nossa penúltima aula do módulo de eletrostática. Pois é. Então, a gente tem mais uma aula do nosso módulo de eletrostática, então semana que vem a gente já tem a última aula, né? Fechando essa parte de eletrostática. E, por consequência, eu vou soltar também a última lista de exercícios do módulo de eletrostática, tá? É mesmo? Então, a gente vai aí pegar os teminhas hoje sobre polarização e sobre dielétricos, né? Dielétricos e polarização nessa ordem, né? E a próxima aula a gente fala sobre polarização em meios não homogêneos e tudo mais, tá? A gente vai falar sobre vetor de deslocamento e tudo. Tá bom? Aí a gente fecha a parte de eletroestática, tá bom? Tá bom. Teria mais um pouquinho pra gente falar sobre eletroestática, só que eu quis jogar isso mais pra frente quando eu for falar sobre QED, né? Que é a Quantum Electrodynamics, né? Que é a elerodinâmica quântica, tá? Isso vai ficar mais pro final do curso, então não tem problema, tá? A gente vai estar trabalhando agora sobre dielétricos e polarização. Beleza? Então, pega seu material de estudos e vamos estudar! E aqui estamos nós. Deixa eu trocar aqui de cor, pronto. Bom, aqui estamos nós, né? Na última aula, nós falamos sobre a energia, né, de um capacitor. A gente falou sobre capacitores, né? Falamos sobre o que acontece quando você coloca duas placas paralelas e tudo mais. Falamos sobre a energia de um capacitor, né? Não entramos, assim, do capacitor como equipamento eletrônico, até porque isso a gente vai ver mais profundamente quando a gente for falar sobre eletrodinâmica, como eu tinha falado antes. A gente vai falar sobre associação de capacitores e tudo mais, como é que ele funciona dentro de um circuito e tudo, tá? Dentro da parte do módulo de eletrostática, isso não compete, tá? Não que não poderia ser abordado, é uma coisa até bem simples de se trabalhar, mas não faz, assim, didaticamente falando aqui pro que eu tô organizando, não faz tanto sentido, tá? Então, a gente foi até a parte de energia, né? Só que aí agora a gente vai dar um passo mais além. Por quê? Porque até o presente momento, o que nós calculamos dentro do nosso curso de eletrostática, né? Raras são as exceções que isso muda, é o fato de que nós estamos trabalhando numa situação de vácuo ou de condutores, né? Então a gente está ali envolvendo cálculos que envolvem o vácuo como meio de propagação. Então você tem dois condutores presentes no vácuo. Ou então você vai estar trabalhando com condutores propriamente dito, né? Mas e os isolantes, né? No começo do curso, eu cheguei a falar sobre a diferença entre isolante e condutor. A gente vai recordar agora rapidinho, mas basicamente a gente vai ver que a presença de isolantes muda a dinâmica do problema, tá? Mais especificamente, aqui a gente vai estar focando nesses isolantes na presença de placas paralelas, né? Ou seja, os isolantes dentro de capacitores, tá? E aí vocês vão ver por que é tão comum você ver, por exemplo, capacitores de papel. Sim, existe capacitor de papel, tá? Ou então, quando você abre um capacitor, ele tem um óleo ali dentro. Por que isso acontece? Enfim, a gente vai ver tudo isso agora. Então, primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é dielétrico, tá? O que é um dielétrico? Como eu falei antes, a gente vai dar uma pequena revisada aqui na diferença entre condutor e isolante. O que é um condutor? Um condutor, ele vai ser um material no qual as cargas elétricas podem se mover livremente, tá? Então você tem ali as cargas elétricas, né? Geralmente a gente tá falando ali dos elétrons, é claro. Quando a gente fala de cargas elétricas, a gente fala de elétron, tá? A gente não fala de próton, a gente fala de elétron. Não que os prótons também não pudessem ser movimentados, mas geralmente a gente está falando aqui de elétrons, tá? Os chamados elétrons livres. E por conta disso,
eles não conseguem reter tais cargas. Então, o condutor, ele não retém carga, né? Ah, mas sensei, quando você falou sobre eletrização, os condutores eles estavam retendo carga. Sim, ele vai reter carga quando você fala de um sistema isolado, tá? Mas, assim, naturalmente, o estado natural das cargas é se mover, de acordo com a diferença de potencial dentro de um condutor. Então, o condutor, ele vai ter ali a capacidade de fazer com que as cargas se movimentem livremente, entendeu? Você vai ter ali os seus elétrons se movimentando tranquilamente. Um exemplo alegórico para você conseguir compreender isso é que o condutor seria uma espécie de mesa, tá? Uma mesa plana, né? Lisa, e as cargas seriam bolinhas de ping-pong que estariam livres ali, tá? Estariam em cima da mesa. Se você simplesmente dá um assopro, né? Assopra em cima da mesa, o que vai acontecer com as cargas? O que vai acontecer com as bolinhas? Elas vão se mover. Então, elas vão ter ali liberdade para se mover em cima da mesa, né? Então, isso aí é como se comporta ali o condutor, né? Você tem ali um campo elétrico, que seria o seu sopro, por exemplo. Você assopra em cima das bolinhas. As bolinhas, que seriam as cargas, né? Vão se mover livremente ali, de acordo com o campo elétrico. Então, tipo, elas podem até parar. Elas podem até parar, né? Que é o que a gente chama de um sistema que está em equilíbrio eletrostático. Mas ela tem uma facilidade grande de se movimentar. Enquanto no isolante, é um material que vai ter alta resistência elétrica e que possui a capacidade de reter cargas elétricas. E aí aqui é bem interessante, porque o isolante ele vai ter essa capacidade de dificultar a passagem das cargas elétricas, né? Os elétrons não vão conseguir passar tão facilmente, né? É claro, dependendo do campo elétrico que você está atribuindo ali, eles vão até conseguir passar, mas a gente vai ver isso mais pra frente, quando a gente for falar sobre a resistividade, tá? Lá em eletrodinâmica. Sendo que tais cargas não podem se mover livremente, em geral, como eu falei, isso muda dependendo da situação, tá? Isso é o que nós vamos chamar de dielétrico, tá? Então o dielétrico vai ser exatamente isso, vai ser o isolante quando ele estiver sob a ação de um campo elétrico, tá? Então você tem ali um isolante sob a ação de um campo elétrico, nós chamamos ele de dielétrico, ok? Então, usando a mesma analogia que nós usamos antes para o condutor das bolinhas e tudo mais, é como se ao invés da mesa tivesse uma superfície com velcro e as bolinhas tivessem o lado oposto do velcro. Você cola as bolinhas no velcro, sabe? Então, independente da quantidade de vento que você joga ali, as bolinhas vão ter muita dificuldade de sair. Pode acontecer, dependendo da força do vento, das bolinhas conseguirem sair, né? Desgrudar do velcro, né? Não são mais bolinhas de ping-pong, são bolinhas agora com velcro com velcro, né? E aí pode acontecer, dependendo do vento ali que bater, vai conseguir arrancar aquelas bolinhas, mas no geral não vai conseguir, né? Você tem que tirar manualmente, digamos assim. Então é o que acontece aí, tá? Inclusive, se você pegar o mesmo exemplo, pegar os dois exemplos novamente, só que agora, no caso do condutor, você jogar uma bolinha de ping-pong ali, né, no meio das bolinhas de ping-pong que estão sobre a mesa, o que vai acontecer? Todas as bolinhas vão se movimentar e vão se reorganizar ali, porque você introduziu uma nova bolinha ali, ou, no caso, você introduziu uma nova carga ali, né? É o que acontece num condutor. No isolante, você vai colocar uma carga ali, só que as bolinhas que já estavam presas não vão se reorganizar, elas vão continuar presas, tá? Então você vai colocar uma carga ali, só que não vai ter reorganização. Você vai ter ali um negócio muito estático, digamos assim, tá? Enfim. Então, isso aqui é a diferença entre condutor e isolante. Beleza. A capacidade de reter cargas elétricas é o que torna um dielétrico tão interessante na produção de capacitores. E aí aqui eu vou abrir um parênteses, tá? A gente tem que lembrar um pouquinho sobre lei de Gauss, tá? É uma aula mais antiga, mas a gente já está usando já tem um bom tempo a lei de Gauss. Então vamos recordar aqui um pouquinho de lei de Gauss, que é o seguinte, ó. Lembrando que, segundo a lei de Gauss, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é nulo. Sim, é nulo, é zero. Então você tem aqui
um condutor, eu peguei aqui uma casca esférica de um material condutor, e aí eu passei aqui um campo elétrico externo, tá? Eu passei aqui um campo elétrico que está incidindo sobre essa casca esférica. O que vai acontecer aqui? Você vai ter a formação de cargas, né, sendo induzidas na superfície da esfera. Se você observar bem, se você se lembra bem, o que vai acontecer vai ter uma concentração de cargas negativas nesse lado e uma concentração de cargas positivas nesse lado. Mas isso não quer dizer que as cargas negativas se desprenderam deste lado e foram para este lado. Não, não é isso que aconteceu. Acontece que houve uma organização, uma reorganização desses materiais aqui, desses átomos que compõem essa superfície, e na verdade o que vai acontecer é que você vai ter uma concentração de cargas positivas para cá, mas para dentro da casca, aqui na superfície interna da casca, você vai ter uma concentração de cargas negativas. E aqui a mesma coisa, só que aqui você vai ter na superfície externa negativa e na superfície interna positiva. Então você tem essa diferençazinha aqui. Só que aí o que vai acontecer? Isso aqui, quando você soma tudo isso aqui, né? Porque isso aqui são formação de dipolos, né? Você soma todos esses dipolinhos, você vai ver que a carga total é zero. Então, se a carga total... Quer dizer, a carga total não mudou. Não é que a carga total é zero. Mas a carga... como não mudou, significa dizer que essa reorganização forçou com que dentro do condutor não tenha campo elétrico. Então você tem aqui um campo elétrico nulo dentro do condutor. Inclusive esse aqui é o princípio por trás da gaiola de Faraday, né? O que é a gaiola de Faraday? É justamente o fato de que você tem a chamada blindagem eletrostática. Por que quando você está dentro de um carro é mais seguro do que você estar fora do carro durante uma tempestade? Porque justamente dentro do carro você vai estar blindado, né? O carro vai funcionar como se fosse isso aqui, vai ser justamente essa blindagem, porque não vai ter campo elétrico dentro do carro, né? Não vai entrar se um raio cair em cima do carro, você não vai sentir, porque o carro ele vai se comportar como uma gaiola de Faraday, né? E aí vai fazer com que o campo elétrico dentro do carro seja zero e, portanto, não haja descarga elétrica. Por isso que é mais seguro você permanecer dentro de um carro durante uma tempestade do que você sair do carro, né? É por isso que isso acontece, tá? Então, nós temos aqui justamente recordando aqui como é que funciona a lei de Gauss, né? E aí, olha só que interessante. Cavendish e Faraday descobriram que um dielétrico colocado sob a ação de um campo elétrico gerado por um capacitor de placas paralelas, né, irá mudar a sua capacitância. Sim, eles perceberam isso, né? Através de experimentos foi notado isso, de acordo com uma grandeza que posteriormente foi chamada de constante dielétrica, tá? Então, o material ele recebe uma constante chamada constante dielétrica, que é dado por uma letra chamada kappa. Esse Kzinho aqui estilizado se chama kappa, tá? É uma letra do alfabeto grego, que vai ser dado pela razão entre C e C0, aonde kappa é a constante dielétrica do material, Czão, né, é a capacitância desse material, e C0 é a capacitância, né? Aliás, é a capacitância do capacitor, né? Com o material. E C0 é a capacitância do capacitor no vácuo, ou seja, sem a presença daquele material, né? Então, e aí essa capacitância C0 aqui a gente sabe calcular. A gente viu anteriormente como é que é a capacitância do material. A gente pode até voltar aqui para recordar isso, né? Que C, que é a capacitância, calma aí, aqui ó, é ε0 vezes A sobre D, onde esse A é a área do capacitor e D é a distância entre as placas, tá? Então é uma questão ali puramente geométrica vezes uma constante, que é a constante de permissividade elétrica no vácuo, né? Então você tem ali justamente essa razão, né? C sobre Z0. E aí é até interessante porque eu separei aqui alguns valores para kappa, né? Para alguns materiais. Então você tem aqui o kappa para alguns materiais. Por exemplo, do ar é 1. O do vácuo é 1 também.
Então perceba que é bem próximo, né? Do ar é 1,00059. Então, tipo, a constante dielétrica do ar e a constante dielétrica do vácuo são bem parecidas entre si, são bem próximas entre si. Ah, mas Sensei, como é que você sabe que a constante dielétrica do vácuo é 1? Porque se você faz aqui C0 sobre C0, isso aqui vai dar 1. Então, faz sentido isso, né? Então, perceba que é bem parecido entre si, né? O da água destilada a 20 graus Celsius é 80,4, né? O do vidro varia de 4 a 10, depende do vidro. Do quartzo é aproximadamente 5. Do baquelite é 4,9, bem próximo do quartzo, né? Porque ambos têm sílica na composição, se eu não me engano. A porcelana é 6,5 a 7. E o papel, como eu tinha falado, é 3,7. Então, sim, é possível você colocar papel dentro de um capacitor, né? Ele vai se comportar como um dielétrico. Então, sim, existe capacitor de papel. Existe capacitor de papel. Não é tão absurdo assim, tá? Então, você tem aqui justamente algumas constantes dielétricas para alguns materiais, né? Como os isolantes possuem a capacidade de reter cargas, a sua presença entre as placas de um capacitor faz com que ele aumente a energia armazenada em seu interior ao se manter o potencial constante. Mas a gente vai ver aqui duas situações. O que acontece quando você mantém o potencial constante, né? A diferença de potencial entre as placas constante, ou quando você quer manter a quantidade de carga total do sistema constante. A gente vai ver isso agora, tá? Então, olha só. Sabemos que no vácuo, a quantidade de carga vai ser dada pelo produto da capacitância, né, vezes a diferença de potencial, né? Onde essa capacitância é dada por ε0 vezes A sobre D, onde esse A é o tamanho do capacitor e D é a distância entre as placas, tá? E esse ΔV é a diferença de potencial entre as placas. Então, isso aqui é a quantidade de carga total que você vai ter ali no capacitor. Contudo, com o dielétrico, consideraremos um primeiro momento que entre as placas a carga não mudou, mas a capacitância sim. Então a gente vai mudar a capacitância, introduzindo o dielétrico, mas mantendo a carga, tá? O que vai acontecer com a diferença de potencial? O que tem que acontecer com a diferença de potencial para que a carga se mantenha constante, mesmo mudando a capacitância, né? Introduzindo um dielétrico e mudando a capacitância do capacitor, né? Vamos lembrar o seguinte, que quando você vai fazer esse cálculo, né? Você faz esse cálculo aqui, você está levando em consideração que esse ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Entretanto, você não está mais trabalhando no vácuo, você está trabalhando agora com um dielétrico, um isolante. E a permissividade elétrica de um isolante é dado justamente pelo produto da nossa permissividade dielétrica, né? Nossa constante dielétrica aqui, o nosso kappa, vezes a permissividade elétrica do vácuo. Então é kappa ε0. Esse aqui é o referente ao nosso dielétrico qualquer, tá? Isso aqui é uma razão bem estabelecida, né? Você pode até... Muitas literaturas você vai encontrar uma coisa assim, né? Que kappa é igual a εr sobre ε0, né? Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só dividíamos os lados por ε0. Então agora, o que vai acontecer? Então agora a gente tem a seguinte situação. Vamos lá. A gente tem uma carga Q, vai ser dado por C, que vai ser a nova capacitância relacionada ao capacitor com o dielétrico no meio, vezes a diferença de potencial entre as placas, com o dielétrico no meio. Onde essa capacitância nada mais é do que ER, né, εr, que vai ser justamente a nossa permissividade elétrica no meio, vezes a área do capacitor dividido pela distância entre eles, vezes justamente a diferença de potencial entre as placas. Só que quem é εr? εr nada mais é do que kappa ε0. Então a gente pode reescrever esse εr como kappa ε0. Então perceba que você vai cair nessa situação aqui. Quem é este termo? ε0A sobre D. É a nossa capacitância no capacitor com vácuo, né? No vácuo. Isso aqui é nosso C0. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser um kappa vezes C0 vezes ΔV,
nesse caso ΔV', né? E aí, a gente está na situação em que as cargas são iguais. Então, a gente vai fazer Q' e Q iguais. Ou seja, uma situação em que a quantidade de carga para o capacitor, quantidade de carga total do capacitor no vácuo tem que ser igual à quantidade de carga total do capacitor com um dielétrico. Então, o que vai acontecer aqui se a gente iguala as duas coisas? Você vai ter Q' vai ser kappa C0 ΔV'. Isso tem que ser igual a C0 vezes ΔV, né? A gente pode eliminar os C0s, né? Dividir ambos os lados por C0, ou seja, pela capacitância no vácuo. O que vai sobrar é kappa vezes ΔV', que é a nova diferença de potencial para o capacitor com o dielétrico. Isso tem que ser igual à diferença de potencial do capacitor sem o dielétrico, né? No vácuo. Então a gente pode passar esse kappa para o outro lado, ou dividir ambos os lados por kappa, né? A gente vai ter que a diferença de potencial, olha isso, a diferença de potencial para o capacitor com um dielétrico, se você mantém a carga constante dentro desse capacitor, mantendo a carga constante dentro do capacitor, a diferença de potencial tem que diminuir num fator de 1 sobre kappa. Ou seja, se você tem dois capacitores, das mesmas dimensões, iguaizinhos, só que um você tem vácuo entre as placas e outro você tem um dielétrico entre as placas, o que vai acontecer se você quer manter a mesma carga para o capacitor no vácuo e o capacitor com dielétrico, você tem que diminuir a diferença de potencial dada para o capacitor com dielétrico. O capacitor com dielétrico vai ter que diminuir a quantidade de diferença de potencial, né? Ou seja, você vai reduzir ali basicamente o campo elétrico dentro do capacitor para poder manter a quantidade de carga igual, tá? Entretanto, e aí aqui é bem interessante a gente apontar isso, é o fato de que quando nós observamos um circuito elétrico, né? Por exemplo, um circuitozinho que a gente vê aí nos problemas de Enem ou algo parecido, a bateria que gera a diferença de potencial do circuito nunca é muito forte, né? Mas, em geral, ela não muda a sua diferença de potencial. O potencial é o mesmo. Ou seja, o que acontece, então, se você mantém o potencial constante? Bom, vamos voltar aqui para a fórmula? Olha só o que está acontecendo aqui. Você tem essa situação aqui, né? Essa é a fórmula geral. Se você quer manter o potencial constante, isso significa que ΔV e ΔV' vão ser iguais. Isso significa dizer o seguinte, que a quantidade de carga vai ter que ser diferente entre as duas situações. A quantidade de carga para o capacitor com a placa, com o dielétrico e a quantidade de carga total para o capacitor sem o dielétrico vão mudar, né? Então, o que vai acontecer é que a quantidade total de carga vai aumentar para o capacitor com dielétrico, né? Só você observar isso aqui. Se esse ΔV' é igual a ΔV, né? Então, significa que isso aqui vai acabar virando o nosso Q, né? Então, olha só. Vai ficar um pouco mais claro isso, né? Porque senão vai ficar muito confuso. A gente vai ter aqui, ó, Q' é igual a kappa vezes C0 vezes ΔV, né? Porque agora a gente está fazendo ΔV' igual a ΔV. Só que quem é C0 vezes ΔV? A gente viu lá no começo. C0 vezes ΔV é Q, né? Ou seja, Q', que é a carga total do capacitor com dielétrico mantendo a diferença de potencial constante, nada mais é do que kappa vezes Q. Ou seja, perceba que a quantidade de carga total do sistema, a quantidade total de carga, vai ser maior do que a quantidade de carga do sistema no vácuo, né? Por um fator de kappa, né? Então você vai ter aqui um kappa que vai ser maior, né? Você vai acabar aumentando ali o valor. Então é isso que acontece se você mantém a diferença de potencial constante. Agora, se você mantém a carga constante, aí a diferença de potencial que cai, tá?
Tá, e a energia, Sensei? Você falou sobre energia no começo. Então, isso está relacionado com a energia. A energia a gente pode escrever como 1 meio de C0 vezes ΔV ao quadrado. A gente viu isso aqui na última aula, né? A gente pode reescrever isso aqui em termos da quantidade de carga. Vai ser dado por a quantidade de carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância no vácuo, tá? Aqui a gente está trabalhando no vácuo. Então é 2 vezes C0. E aí, o que acontece quando você trabalha as duas situações? Ou seja, a situação que você tem o dielétrico, mas você mantém a carga constante, e a situação em que você tem o dielétrico entre as placas, né? Mas você mantém agora a diferença de potencial constante, né? Então, o que vai acontecer mantendo a carga constante? Mantendo a carga constante, você vai ter aqui que a energia do capacitor vai ser dado por Q ao quadrado sobre 2C, não mais 2C0. Só que quem é C? C nada mais é do que kappa vezes C0, né? Ou seja, você fazendo essa conta aqui, né? Você vai encontrar que a energia dentro do capacitor, mantendo a quantidade de carga constante, nada mais é do que isso aqui, que nada mais é o 0, vezes 1 sobre kappa. Ou seja, a energia diminui. Então, o que acontece quando você mantém a carga constante para um capacitor? Você tem um capacitor no vácuo, e aí você coloca um dielétrico, mas você quer manter a carga constante, você vai diminuir a diferença de potencial e, por consequência, você vai diminuir a quantidade de energia presente no capacitor. Olha, é um Among Us. Maneiro, né? Então, isso é o que vai acontecer se você mantém a carga constante. Só que, como eu disse, não é isso que geralmente acontece, né? Pode acontecer. Tem sistema, tem circuitos que isso acontece, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, o que acontece é você manter a diferença de potencial constante. E aí, nesse caso, muda de figura. A gente vai usar a primeira fórmula, que é C vezes ΔV ao quadrado, onde esse C é kappa vezes C0. A gente vai manter agora a nossa diferença de potencial constante. Então, o que vai acontecer é que esse C0 vezes ΔV ao quadrado nada mais é do que o nosso U0, né? Ou seja, agora a energia presente num capacitor de placas paralelas com um dielétrico entre as placas, mas agora mantendo a diferença de potencial constante, vai ser dado por kappa vezes U0, ou seja, a energia aumenta. Então você vai ter um aumento de energia armazenada dentro do capacitor se você colocar um dielétrico e manter a diferença de potencial como constante. Então é isso que acontece. É por isso que, geralmente, capacitores, eles têm algum tipo de dielétrico ali dentro. Ele não é eles não colocam ar, né? Eles não buscam deixar apenas ar. Se você olhar aqui, para os valores de kappa, o ar e o vácuo têm valores próximos entre si, né? Então, se você botar ar e vácuo, né, como dielétricos, você vai ter ali um valor muito pequeno, né? Você não vai conseguir acumular tanta energia. Geralmente você quer acumular bastante energia, então você coloca alguma coisa ali dentro que tenha um valor de kappa, né, uma constante dielétrica relativamente grande. Então você vai ter ali capacitores, por exemplo, com quartzo, capacitores com baquelite, capacitores com papel, como eu falei, né? Você coloca o papel ali, o papel tem 3.7, então você vai pegar ali o valor que você tem naturalmente e multiplicar por 3.7. E sim, existe capacitor com água. Isso é possível, tá? Só que é mais complicado de você trabalhar, né? Não é tão interessante assim. Mas, enfim. Quando você olha, por exemplo, aqueles transformadores na rua, geralmente tem um óleo ali dentro, né? É justamente por conta disso. Bom, agora nós vamos um pouco mais pra frente. A gente vai dar mais um passo no nosso conhecimento, né? A gente viu aqui, então, como é que funciona a energia de um capacitor com um dielétrico, como é que funciona o dielétrico, mas vamos ver a influência dessas placas, né? Desse campo gerado pelas placas paralelas para o dielétrico. Qual é a influência que isso vai dar, né? Então, consideremos o caso em que o capacitor de placas paralelas com um dielétrico entre elas, uma constante kappa.
como o material se comporta sob a presença do campo elétrico gerado pelas placas. Então nós temos aqui uma situação, temos duas placas, uma placa carregada negativamente, uma placa carregada positivamente. O campo elétrico vai da placa positiva para a negativa, então você produz um campo elétrico externo aqui, E0, tá? E você tem aqui um dielétrico, que tem uma constante dielétrica, kappa, né? E as placas têm uma área A e uma distância entre elas, né? A distância entre as placas vai ser D. Ok. Se a gente observar justamente o dielétrico, né? Vamos observar o dielétrico. Como funciona o dielétrico, né? Quando você aplica o campo elétrico, o que vai acontecer com ele é o seguinte: ele vai induzir no dielétrico dipolos elétricos. Ele vai reorganizar os átomos que estão presentes os átomos e moléculas, né, que estão presentes no dielétrico, formando dipolos elétricos, dipolinhos, né? Então você vai ter aqui a formação de dipolinhos. Então, como você tem aqui uma placa positiva e aqui uma placa negativa, faz sentido você ter aqui, ó, uma concentração de cargas negativas aqui embaixo e uma concentração de cargas positivas aqui na superfície de cima, né? Porque vão estar viradas justamente para as placas negativa e positiva. Ok. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar como se comporta, né, essas cargas justamente num elemento de área, que se encontra nas superfícies. Então você vai ter aqui, eu vou fazer aqui, vou acabar aplicando a lei de Gauss aqui, tá, gente? Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou traçar uma superfície gaussiana. Vai ser uma pastilha, tá? Que vai estar na superfície superior do nosso dielétrico, ou seja, na superfície que está virada para a placa negativa, tá? Então eu vou ter aqui um vetor de superfície, né, um vetor N, né, que vai estar direcionado para a placa negativa, né? Vai estar saindo do dielétrico, da superfície superior do dielétrico para a placa negativa, tá? E a gente vai ter aqui um elemento de área, ds, e a gente vai ter aqui uma concentração de cargas nessa superfície, né? Então, o que vai acontecer aqui? Perceba que você vai ter um campo elétrico interno, que a gente vai chamar de campo elétrico E1. Esse campo elétrico interno, ele é um campo elétrico que vai ser gerado devido à formação aqui, justamente dos nossos dipolos. Se você observa bem, você tem aqui a organização dos dipolos e a produção de um campo elétrico. É claro, aqui dentro em si, você não vai ver. Mas quando você chegar aqui na superfície, você vai ver o seguinte, olha, tem um campo elétrico sendo direcionado da carga negativa para a carga positiva. Aliás, da carga positiva para a carga negativa, tá? E ela vai ser exatamente, se você observar aqui, vai ser exatamente uma coisa assim, né? Ela tá vindo aqui dessas cargas positivas em direção à carga negativa. Então, é isso que vai acontecer aqui. Você tem um campo elétrico interno e você tem um campo elétrico externo, né? Então, no pequeno intervalo entre o dielétrico e as placas, o campo deve ser dado por sigma sobre ε0. Isso aqui é clássico, né? A gente tem aqui justamente o nosso campo gerado, é como se fosse o campo sem o dielétrico, né? O campo no vácuo. Vai ser sigma sobre ε0. Mas ao atravessar o material, existe uma descontinuidade no campo, tá? Então você vai ter uma descontinuidade no campo. Isso é verdade, né? Porque é como se você tivesse uma barreira material. Você tem uma barreira material, né? Você tem um campo saindo aqui da placa positiva indo para negativa e você tem uma barreira material que é o dielétrico. Então isso vai gerar uma descontinuidade no campo. Então o que vai acontecer é que essa descontinuidade no campo vai gerar um campo elétrico total que vai ser dado por essa relação, né? Vai ser o vetor N, né? Que é esse vetor aqui, que é a direção de propagação do campo elétrico. O campo elétrico está se propagando na direção N chapéu, né? Vezes E0 menos E1, né? Onde E0 é o campo sem o dielétrico e E1 é o campo interno ao dielétrico, tá? Se você faz esse produto escalar aqui, nada mais é como o N chapéu e os vetores
campos elétricos, ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido, nada mais é do que a subtração entre os módulos dos campos, né? Então é E0 menos E1. Mas, por definição, nós lembramos que a nossa diferença de potencial nada mais é do que menos a integral do produto escalar entre o campo e a distância, né? O deslocamento, a distância que você está trabalhando. Então, se você manter a carga constante, né? Lembrando que se você manter a carga constante, o nosso ΔV vai diminuir a 1 sobre kappa, né? Então, quando você joga essa relaçãozinha aqui dentro da nossa fórmula do ΔV, né? O que vai acontecer aqui? ΔV' é ΔV sobre kappa, então vai ficar ΔV sobre kappa é igual a menos a integral de E1 escalar dl, né? A gente vai passar esse kappa para o outro lado, então quem é a diferença de potencial original? É menos kappa vezes a integral de E1 escalar dl. Só que a gente sabe que ΔV, por definição, é E0 escalar dl. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Esse E1, ele tem que virar E0. Só que esse E1 para virar E0, levando em conta que você tem um kappa aqui, significa que esse E1 a gente pode escrever em termos do próprio E0. Então, E1 nada mais é do que E0 sobre kappa, ou seja, o campo elétrico interno ao dielétrico nada mais é do que o campo externo dividido pela constante kappa, né? Então, isso aqui faz sentido, né? Porque já que esse kappa aqui é justamente essa possibilidade de polarizar o nosso sistema, né? Polarizar gerar os nossos dipolinhos ali, né? Então, substituindo isso, sabendo então que E1 é E0 sobre kappa, então a gente pode reescrever isso dessa forma, ó, E0 menos E1 é igual a E0 menos E0 sobre kappa. Botando E0 em evidência, vai ficar E0 vezes 1 menos 1 sobre kappa, né? Ou, deixando tudo em função de E1, nada mais é do que E0 vai ser kappa vezes E1, né? A gente pode jogar esse kappa para o outro lado, então E0 é kappa vezes E1, né? Então, isso aqui é bem claro de se observar, né? Então, o que vai acontecer aqui é que kappa menos 1 vezes E1 é igual à diferença entre os campos elétricos. A gente vai chamar esse E1 agora de E, para ficar mais fácil agora de compreender. Ou seja, pela lei de Gauss, quando você fizer a integração, né, porque a lei de Gauss você integra dos dois lados, a lei de Gauss é justamente E escalar ds é igual a Q interno, né, a quantidade de carga interna, a quantidade de carga total, dividido por ε0, né? Então, quando você faz isso, ou seja, multiplica aqui por ds, né, o que vai acontecer é o seguinte, este termo aqui a gente já viu que vai ser dado por kappa menos 1 vezes E, né, que era justamente o nosso campo. E aqui, esse dQp sobre ε0 nada mais é do que, quando você integra isso aqui, nada mais é do que a densidade de carga na superfície, porque você está pegando cargas infinitesimais, né? Tá pegando várias carguinhas aqui, ó. Se a gente volta aqui no desenho, quem é dQ? São todas as carguinhas positivas que a gente tem aqui na superfície. Se você soma todas essas carguinhas, você vai ter e multiplica justamente por ds, né? Ou seja, sobre toda essa área, você vai ter aqui justamente a nossa densidade superficial de carga. Então, você tem aqui a densidade superficial de cargas positivas sobre ε0. Então, igualando as duas coisas, o que você vai ter é isso aqui, ó. Olha que interessante. Kappa menos 1 vezes o campo elétrico é igual a densidade superficial de carga dividido por ε0. É claro, tô levando em conta aqui que a gente já integrou e tudo mais, tá tudo bonitinho aqui, tá? A lei de Gauss, leva em conta que a gente já tá integrando. Aqui eu fiz a integração direto. Aqui, ó, quando você faz essa integração,
esse ds aqui você está integrando sobre toda a superfície, então faz sentido aparecer aqui esse sigma, tá? Porque na verdade o que vai acontecer aqui é o seguinte, você integra isso aqui, né? Aqui vai aparecer um S, né? Quando você faz essa integração aqui, isso aqui vai acontecer de aparecer um kappa menos 1 vezes E vezes S, tá? Onde esse S aqui é a nossa superfície. Aqui, quando você integra, vai dar a carga total, né? Então aqui vai dar a carga total sobre ε0. E aí, quando você passa essa superfície, essa área aqui, né? Aliás, é A, né? Usando ar. Desculpa. Passa essa área aqui, dividindo, carga dividido por área, nada mais é do que a densidade de superfície, tá? Densidade superficial. Então, por isso que isso aqui acontece, tá bom? Então, eu vou jogar esse epsilon para o outro lado. Então, o que a gente vai ter aqui é que a densidade superficial de carga positiva no dielétrico é dado por ε0 vezes kappa menos 1 vezes o campo elétrico, né? O módulo do campo elétrico. Então, essa aqui é a densidade superficial de carga que você vai ter ali na superfície do dielétrico. Então, perceba que é bem diferente quando a gente calcula a densidade superficial de carga de um condutor, né? Porque a densidade superficial de carga do dielétrico depende justamente da presença desse kappa, enquanto no condutor você não tem esse kappa, né? Esse kappa aqui é irrelevante, ele não funciona aqui, ele não aparece, né? Você só vai ter ali justamente o nosso campo elétrico aparecendo e acabou, né? Vai ter o epsilon ali e tudo. Mas no dielétrico, como você tem uma situação em que você vai ter um meio que não é vácuo, então o kappa ele aparece, né? Então por isso que a densidade é diferente entre um e outro. E nesse caso aqui é inclusive bem interessante porque a gente está falando da densidade superficial positiva. Se a gente pega a parte de baixo do dielétrico, ou seja, faz a mesma lógica, ou seja, todos esses passo a passo, só que agora aqui embaixo, tá? A gente pega aqui uma pastilhinha e tudo mais, calcula, faz um N, né? A gente faz agora um N01, né? Calma aí, desculpa. N chapéu 01, você pega o mesmo elemento de área, um ds, e aí você vai e faz o cálculo do campo, aí você vê que os campos são opostos ao vetor N e tudo mais. O que você vai encontrar vai ser a densidade superficial de carga negativa. E aí, analogamente, o que você vai encontrar no final é que vai aparecer apenas um sinal de menos, o que faz sentido, porque a quantidade de carga total que você tem na parte de cima do dielétrico tem que ser igual à quantidade de carga total na parte de baixo do dielétrico. A quantidade de carga positiva na parte superior do dielétrico tem que ser igual à quantidade de carga negativa na parte inferior do dielétrico, né? Então faz sentido as densidades serem iguais a menos de um sinal, né? Aqui vai aparecer apenas um sinalzinho de menos, tá? E é justamente por conta disso. Então, tais densidades somente são possíveis devido à formação dos dipolos elétricos, ou seja, por conta da presença do campo elétrico gerado pelas placas, você forma dipolos elétricos e por conta disso, você gera essas densidades todas diferentonas, né, que a gente calculou. Então, a gente induz os dipolos elétricos no dielétrico, tá? Esse fenômeno é o que nós chamamos de polarização. Então, a polarização nada mais é do que você aplicar um campo elétrico externo ao dielétrico e, ao aplicar este campo elétrico externo no dielétrico, você gera, induz dipolos elétricos e esses dipolos elétricos geram o que a gente chama de polarização, tá? Então, vamos considerar a seguinte situação: uma análise direta da formação de dipolos no dielétrico. Então, a gente vai ver aqui duas situações. O que acontece quando a gente analisa dentro do dielétrico? Então, a gente está aqui, ó, dentro do dielétrico, tá? Você tem um dielétrico, tem uma espessura D, você tem um campo elétrico E0 sendo aplicado aqui, e aí você vai analisar dentro do dielétrico. Você vai ter a formação aqui, como eu falei anteriormente, de dipolinhos, né? Onde vai ter as cargas positivas aqui em cima e as cargas negativas sendo concentradas aqui embaixo. Ok. Só que dentro do dipolo, o que você vai ter é que as cargas negativas e positivas vão se compensar. Ou seja, a quantidade de campo elétrico que entra num voluminho que você tem aqui, você pega um volume, uma unidade de volume aqui, dV, né? Que entra
pela parte de baixo do volume e a quantidade de campo elétrico que sai na parte de cima do volume é a mesma. É a mesma. Ou seja, você não vai ter aqui um campo elétrico interno, né? Você vai ter aqui um campo elétrico zero, né? Você vai ter aqui... Mas o que vai acontecer é que todos os dipolos vão estar sendo orientados numa direção específica. E essa direção é justamente a direção do campo elétrico externo. Essa direção de alinhamento dos dipolos é o que nós chamamos de direção de orientação da chamada polarização. Então, a gente pode observar, observando o interior do dielétrico, que o vetor de polarização ele vai ser paralelo ao vetor campo elétrico. Então, isso sempre é verdade. O vetor polarização ele sempre é paralelo ao vetor do campo elétrico, uma vez que o ordenamento dos dipolos vão fazer isso. Então, você ordena aqui os dipolos e aí você vai ter aqui o nosso vetor polarização. Só que aí a gente quer saber quem é esse vetor polarização, né? Eu estou representando aqui pela letra P maiúscula. Então a gente vai analisar agora na superfície do dielétrico, né? Vamos voltar para a superfície. A gente estava no interior, agora a gente vai na superfície. Só que olha só, o que acontece? Quando você analisa a superfície, né? E você pega um elemento de volume aqui na superfície, o que vai acontecer é o seguinte, olha, beleza. A quantidade de campo elétrico que entra na parte de baixo é igual à quantidade que sai na parte de cima, quando você está dentro do dielétrico. Mas se você está na superfície, a quantidade de campo elétrico que entra na parte de baixo não é a mesma da parte de cima. Por quê? Porque você não tem um par, né? Aqui você tem um par, você tem um negativo, você tem um positivo. Aqui em cima, se você pega um volume aqui, ó, voluminho aqui, né? Você só não vai ter vai ter a parte aqui de baixo positiva, mas a parte aqui de cima tá zerada. Então, não é. Não vai ter aqui não vai ser um ordenamento ali fácil de você conseguir observar, né? Então, vai ter uma variação de carga total ali, né? Uma vez que as superfícies superior e inferior haverá uma concentração de cargas positivas e negativas, respectivamente. Isso nos permite inferir que, de fato, o vetor polarização tem características da densidade de carga e, portanto, definimos a polarização em uma superfície como... Então, quem é a polarização na prática? Nada mais é do que simplesmente a densidade de carga, a densidade superficial de carga. Então, sim, a polarização, né, o módulo do vetor polarização, uma certa orientação, nada mais é do que a densidade superficial de cargas naquela direção. Então, por exemplo, quando você pega as cargas positivas aqui em cima, você vai ter um σn, né? Ou seja, uma densidade superficial de cargas positivas aqui na superfície. Então, perceba que se o vetor polarização tem a mesma orientação do nosso vetor n, que a gente está analisando aqui na nossa superfície gaussiana, né? Você vai ter aqui justamente o nosso σn, né? O sigma mais, né? O sigma positivo. Agora, se você pegar esse n', né? Perceba que está nos sentidos contrários, então o que você vai encontrar aqui é justamente o nosso sigma negativo, né? Ou seja, a densidade de carga superficial negativa. Então, isso é o vetor polarização. É justamente esse vetor que ele vai estar orientado em paralelo ao campo elétrico sendo aplicado no dielétrico, tá? E o seu módulo ele vai ser representado justamente pela densidade de superfície, a densidade superficial de cargas numa certa orientação que você está trabalhando. Ok, sensei, e aí? Bom, a gente pode escrever esse vetor em termos do momento de dipolo, tá? Porque se a polarização ela depende da existência de dipolos, então faz sentido a gente escrever um em função do outro. Então, como que a gente escreve o vetor polarização em função do momento de dipolo? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma pastilha que vai do topo positivo até o fundo negativo, né? A gente vai fazer uma pastilhazinha que vai, um cilindro, né? Que vai daqui até aqui embaixo. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, a
A gente vai ter um vetor de polarização, que vai estar interno, né? Vai estar orientado no campo elétrico, beleza. A gente vai ter uma orientação aqui, que a gente vai chamar de Z-chapéu, que vai estar apontando para cima, em direção à carga positiva, não tem problema nenhum. A gente só está fazendo isso para poder ter a mesma orientação aqui do nosso campo elétrico, tá? O nosso campo elétrico está apontando na direção Z-chapéu, então não tem problema, né? A gente vai ter uma densidade de carga, densidade superficial de carga positiva na tampa superior, uma densidade de carga negativa na tampa inferior. E aqui a gente vai ter a altura da nossa pastilha como o tamanho, né? A distância entre as placas, que vai ser D, tá? E aqui a gente tem um tamanho infinitesimal de área. Ok. Segundo o que nós já sabemos, o momento de dipolo infinitesimal, se a gente pega aqui uma carguinha só, né? Se a gente pega só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um dipolo, tá? Isso aqui é um dipolo. Você tem uma carga positiva, tem uma carga negativa, você tem um dipolinho aqui, tá? Só que isso aqui a gente vai considerar como se fosse um elemento de dipolo infinitesimal. É um dipolinho só. Só que você tem vários dipolos, tá? Então, um dipolinho só. Quem é esse um dipolinho? Esse um dipolinho nada mais é do que a quantidade de carga dQ, né? Porque aqui a carga é igual, né? Então, vai ser a quantidade de carga dQ vezes D na direção Z-chapéu, né? O dipolinho está indicando nessa orientação. Beleza, sem problema nenhum. Só que quem é dQ? dQ nada mais é do que sigma, né? Ou seja, a nossa densidade superficial de carga vezes a área, né? Vezes a unidade de área infinitesimal. Por quê? Se você pega sigma, nada mais é do que dQ sobre ds. Ok. Então, se a gente pega isso aqui, ó, dQ, de fato, é sigma ds. Sem mistério até aqui, né? Ok, sensei. E aí? Então, a gente vai reescrever esse daqui como sigma ds. Só que quem é? A gente reescreve, vai ficar assim, ó. dp, que é o nosso dipolinho, né? O momento de dipolo infinitesimal, é igual a z-chapéu vezes sigma vezes ds vezes d. Só que quem é ds vezes d? ds vezes d é essa área aqui infinitesimal vezes essa distância, essa altura. Isso aqui nada mais é do que o volume. Ou seja, é o nosso dV, é a nossa unidade de volume infinitesimal. É o volume infinitesimal da nossa pastilhazinha que a gente está trabalhando. Então a gente pode reescrever isso aqui dessa forma. dP é igual a z-chapéu vezes sigma vezes dV. Só que nós vimos anteriormente o seguinte, que sigma nada mais é do que um módulo do vetor polarização. Então a gente vai reescrever esse sigma como um módulo do vetor polarização. Então a gente vai ter aqui, ó, módulo do vetor polarização na direção z-chapéu vezes dV é igual ao momento de dipolo infinitesimal. Ou então, esse z-chapéu é uma orientação. Quando você faz uma orientação numa certa vezes o módulo do vetor polarização, você está transformando isso em um vetor, né? Você está indicando que isso aqui agora é um vetor. Se isso aqui é um vetor, isso significa dizer o seguinte: a gente pode reescrever isso aqui na forma vetorial. Quem é a forma vetorial desse vetor aqui? Nada mais é do que o vetor polarização. Então, o momento de dipolo infinitesimal nada mais é do que o vetor polarização vezes a unidade de volume infinitesimal. Ou então, o vetor polarização nada mais é do que nosso dipolo infinitesimal dividido, momento de dipolo infinitesimal dividido pela unidade de volume, né? Nosso volume infinitesimal. Pode fazer aqui uma integral para determinar isso aqui. Você vai encontrar que vai ser o momento de dipolo total pelo volume total do sistema, né? Ou, em termos gerais, é o momento de dipolo total por unidade de volume. Então, assim, se a gente for falar qual é a definição formal para a polarização, nada mais é do que o momento de dipolo total por unidade de volume. É isso, tá? E aí,
é bem interessante porque é o seguinte, já que o vetor, a polarização, né, o módulo do vetor polarização nada mais é do que a densidade superficial de carga, né? A gente pode, e a densidade superficial de carga a gente viu que é ε0 vezes k menos 1 vezes E, então a gente pode dizer o seguinte, que a polarização nada mais é, o módulo da polarização nada mais é do que ε0 vezes k menos 1 vezes E. Ou na forma vetorial, ou seja, se você colocar aqui numa certa orientação, nada mais é do que o vetor polarização é dado por ε0 vezes k menos 1 vezes o vetor campo elétrico. Atenção, atenção. A explicação mais detalhada disso aqui vem da mecânica quântica, tá? Então a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo disso aqui quando eu falar sobre QED. Não é agora, tá? Então se você tá com pressa, vai levar um pouquinho de tempo, tá? Mas já tô adiantando aqui que a explicação formal mais detalhada do porquê que isso aqui acontece vem da QED, tá bom? O vetor polarização, ele tem origem quântica, porque ele provém justamente da organização atômica, tá? Então, quando a gente for falar sobre QED, eu vou explicar isso mais detalhadamente, tá bom? E ainda, a gente pode definir uma outra constante. E aí, essa constante é bem interessante porque ela vai acompanhar a gente durante um bom tempo, quando a gente for falar de eletrodinâmica, tá? Que é a chamada susceptibilidade dielétrica. O que é a susceptibilidade dielétrica? Nada mais é do que este terminho aqui. Para não ficar carregando esse K-1, a gente chama isso aqui de Xi, que é esse X estilizado aqui, que é a nossa susceptibilidade, que vai medir o quanto um dielétrico se polariza na presença de um campo elétrico. Então, basicamente é isso. Essa susceptibilidade vai indicar para você o seguinte, olha, é o seguinte, eu tenho aqui um dielétrico, eu vou colocar ele num campo elétrico, eu quero saber como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se polarizar. Ele vai se polarizar muito, vai se polarizar pouco, como que ele não vai se polarizar, como que ele se polariza, dependendo desse campo elétrico. Então, é isso que esse Xi vai indicar aqui, tá? E aí a gente tem aqui algumas situações. Se esse Xi for 0, o material não se polariza. Ou seja, se esse K aqui for 1, né? Então esse material ele não vai se polarizar. Claro, né? É óbvio, né? Você vai... O caso disso é se esse K for 1, é se for um vácuo, né? O caso do vácuo. O vácuo, o K é 1. Se o K é 1, significa que ele não se polariza. É meio óbvio isso. Como é que você vai produzir dipolos no vácuo? Não faz sentido, né? Então, esse Xi 0 aqui, Xi igual a 0, tá ok. Beleza. Aí você vai falar assim, mas o ar, ele tem o K igual a 1. Não, na verdade é aproximadamente 1. É 1,00059, né? Ou seja, é um Xi muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho. Ou seja, ele é muito difícil de se polarizar. O que quer dizer que, que no caso, o ar ele pode se polarizar também. Só que ele é muito difícil de polarizar, né? Isso é tão verdade, mas tão verdade, que a gente considera o ar como um excelente isolante, né? É um excelente isolante. E é até interessante que quebrar essa susceptibilidade, né? Isso acontece quando você quebra essa susceptibilidade dielétrica, você tem, no caso do ar, né? Você tem a formação justamente de um arco voltaico, né? Ou seja, o ar para que exista, por exemplo, um raio, né, caindo, você tem que quebrar essa susceptibilidade, né? Por que não acontece raio o tempo todo? É justamente por conta disso, né? Você tem que aplicar um campo elétrico muito forte, muito potente, para quebrar isso aqui, né? Para vencer essa susceptibilidade, conseguir polarizar o ar e gerar lá os seus dipolos, né? Que não são mais dipolinhos, né? E gerar justamente o nosso raio, tá? Se o Xi ele for maior do que 0, o material se polariza na mesma direção do campo elétrico E. Calma aí, faltou aqui o símbolozinho de vetor. Pronto. Ou seja, se o Xi ele for positivo, então ele vai se polarizar na mesma direção do campo elétrico. Sem problema nenhum, né? Agora, se o Xi ele for muito maior do que 1,
um material se polariza fortemente, ou seja, você vai ter ali um dielétrico que vai ter uma polarização muito forte, sabe? Ou seja, é um dielétrico ali que tem uma capacidade de formação de dipolos muito rápido. Ele tem uma resposta rápida pro campo elétrico, né? O que, naturalmente, você observa para um campo elétrico normal, né? Para um Xi maior do que zero tradicional, que é um dielétrico normal, é uma resposta um pouco menor, um pouco mais lenta, digamos assim, tá? A gente fala aqui muito uma questão de velocidade. Ah, mas Sensei, e se o Xi for menor do que 1? O que acontece se o Xi for menor do que 1? Essa eu vou deixar para vocês tentarem responder. Essa eu vou deixar no ar. O que vocês acham que vai acontecer se o Xi for menor do que 1? Será que o Xi pode ser menor do que 1? Vamos voltar aqui? Só para deixar isso claro. Será que o Xi, olhando aqui para esses dielétricos aqui, será que o Xi, e olhando para a fórmula do Xi, né, que é C sobre C0, será que é possível o Xi ser menor do que 1? E aí? Quer dizer, menor do que 0? Ou seja, o Xi negativo? Para que isso aconteça, significa ali dizer que o nosso kappa é menor do que 1. Será que kappa pode ser menor do que 1? Vou jogar essa no ar e vou deixar aí para você. Fica aí a pergunta no ar. Responda aí nos comentários se você acha que é possível, se não é possível, tá? E eu vou dar essa resposta na próxima aula. Beleza? Então, é isso. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos aí com uma duvidazinha no ar. Vai ficar bem legal aí. Quero ver quem é que vai conseguir responder essa pergunta pra mim. Mas, enfim. Dito isso, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso ao conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a solução das listas de exercícios que eu boto lá no nosso Discord, além de outras coisinhas, como por exemplo emojis e tudo mais. Beleza? Um valeu demais também ajuda, se quiser contribuir mais ainda financeiramente, o valeu demais ajuda bastante. E, é claro, hypem o vídeo. Hypar o vídeo também ajuda muito, beleza? Muito obrigado a todos, bons estudos, tamo junto e até!